Hoje a gente fala de economia criativa, quando o talento pessoal ganha valor econômico e se transforma em profissão. Você vai conhecer artesãos de Bauru que investiram numa habilidade pessoal e oferecem peças únicas e sustentáveis. Professora do curso de Ciências Políticas da Unesp em Franca analisa a prisão do ex-presidente Lula. Parece tênis, mas tem regras próprias e cansa muito. A gente mostra as vantagens de se praticar o squash. Está no ar o Unesp Notícias desta segunda-feira, 17 de julho. Boa noite. Uma vez por mês é realizada em Bauru uma feira de economia criativa. São 22 profissionais que se unem para expor o resultado de talentos pessoais e da preocupação com sustentabilidade. Para onde vai o lixo que você produz todos os dias? Nas mãos da Larissa, ele é transformado em arte e vira carteiras e bolsas. Há um ano, a arquiteta estava saindo de um emprego e precisava de uma alternativa para gerar renda. Assim, surgiu o Mãos de Tesoura, que hoje se tornou a ocupação oficial de Larissa. Foi um momento de crise, que eu estava precisando criar renda, e então eu comecei a buscar com criatividade alguma coisa que eu pudesse fazer para me sustentar nesse intervalo. De olho nessa pegada ecológica e com muitas ideias inovadoras na cabeça, agora a artesã produz as peças, tendo como base caixinhas de leite, doadas por uma doceria de Bauru. São pelo menos 100 delas por semana. O revestimento é feito com tecidos comprados ou descartados por indústrias e também com impressão digital, com uma técnica conhecida como cartonagem, que possibilita uma infinidade de cores, estampas e temas. Comecei a observar que materiais eu podia conseguir com baixo custo e também ter esse retorno, para o meio ambiente e para a sociedade, que é reutilizar o lixo e reduzir o consumo. Logo, logo, outros materiais vão sair do lixo e ganhar vida como objetos úteis e de valor. Pretendo continuar com vidro, tampinhas, cassete e outros materiais. Isso é o que importa mesmo, observar qual que é o descarte para então criar o produto. Ganhar dinheiro com uma habilidade pessoal é um conceito que atrai cada vez mais adeptos em Bauru. A Larissa faz parte de um grupo de 22 pessoas que se reúnem desde fevereiro na Feira de Economia Criativa. A Juliana foi a responsável pela ideia de unir os microempreendedores criativos e criar uma vitrine para a divulgação dos produtos. O nosso foco direto o primeiro é sustentabilidade. O seu produto sustentável, qual vai ser o peso dele para o meio ambiente, para a saúde. Então, se você procurar um alimento, você não vai ter nenhum alimento fast food. Você não vai ter um produto que vai agredir o meio ambiente. O pessoal que usa de marcenaria não tem toda essa, porque nós temos até a madeira de reflorestamento, temos reaproveitamento de materiais, temos as carteiras que são de PET, então é um outro tipo de material. Há 17 anos como artesã, Isa se preocupa com os materiais usados para criar bonecas e roupas. A ordem é aproveitar tudo. Não deixo nada que eu faça ir para o lixo, Eu tento reaproveitar ao máximo. Trabalho com patchwork, trabalho de retalhos, pedacinhos, então isso é bem aproveitado. E muita coisa, por exemplo, assim, a linha que eu corto, a palha do tecido, um pedacinho de manta, qualquer resíduo, eu procuro juntar e isso pode virar um enchimento de um pezinho de porta, de uma pecinha mais rústica que não vai afetar o produto final e não vai mandar aquilo para o lixo para ficar na natureza. 16 pessoas estão na fila de espera para se juntar ao grupo. Para participar, é preciso estar formalizado como microempreendedor, ter um projeto de crescimento profissional e comercializar produtos diferenciados, criados a partir do potencial criativo de cada um. É trabalhado a questão da apresentação, abordagem de cliente, marketing de vendas, o pós-venda, como você ter o seu relacionamento com o cliente, porque não é só uma venda. Nós somos um grupo de 22, então o cliente tem a possibilidade de fazer no mínimo 22 compras. Então nós precisamos ter um pós-venda, um atendimento e todo esse feedback. A Ângela passou pela feira e não foi para casa de mãos vazias. Levou bonequinhos de meia e uma carteira. Eu gosto muito dessas coisas renováveis,
recicláveis, porque no banco eu faço parte, sou educadora do banco e a gente fala muito sobre isso. Então eu gosto de incentivar toda essa parte. O Paulo também parou para conhecer as carteiras feitas com embalagens de leite e aprovou a novidade. Isso daí eu acho que é até uma forma de inovação e, se você pensar mais mesmo, é até uma forma de gerar emprego. A economia criativa veio para ficar, de acordo com esse professor da Unesp em Bauru, que estuda o tema. Ele explica que o modelo econômico traz para o mercado pessoas especializadas em áreas fora do interesse das grandes empresas. A economia criativa é uma possibilidade que você tem, em especial para os segmentos subalternos, os segmentos não organizados no campo da indústria formal. Eles têm possibilidades criativas, inventivas muito interessantes. A sua atividade, a sua ação permite a constituição de dois aspectos fundamentais hoje para a economia desses segmentos, que é o trabalho, que é fundamental, em especial o trabalho fora dessa lógica empresarial, e a produção de renda. Então você capilariza a possibilidade de produção e capilariza as possibilidades de ingressar mais pessoas na produção de renda. Mas o que é fundamental e causa muito constrangimento para quem produz é a falta de políticas públicas. A economia criativa ela precisa de políticas públicas para poder se consolidar. A gente muda de assunto e fala agora da condenação do ex-presidente Lula, que tem rendido muita discussão no meio jurídico e fora dele. Sobre esse assunto, conversamos com a professora de Ciências Políticas da Unesp em Franca, a professora Rita de Cássia Biazon. Ela coordena o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Corrupção e destaca que esse episódio é um bom teste para a lei da ficha limpa. O que é interessante nesse processo? É que ele vai colocar em evidência, exatamente porque o ano que vem é um ano eleitoral, a questão da lei da ficha limpa. Uma vez que tanto o Lula seja condenado, vamos supor, ele não poderia se candidatar. E aí coloca em prova a eficiência da lei da ficha limpa. Essa lei é uma lei complicada. Ela é complicada porque na elaboração dela se deixou uma série de aberturas para que os políticos pudessem se candidatar. Então, uma vez que o Lula, vamos dizer, fique proibido de se candidatar por conta dessa lei, então você pode ter uma prova de que a lei é eficiente, o que eu duvido. Porque a lei ela é problemática e eu acho que, independente disso, o Lula acaba se candidatando. O que nós precisamos é pensar para além desse instrumento da punição. A punição ela cria uma cultura que pode romper com a tal da impunidade que no Brasil é tão propagada, de que o Brasil não se pune, de que o Brasil não segue padrões de internacionais, então isso pode ser eficaz. Mas, por outro lado, o Brasil peca, e ele peca enormemente no monitoramento. Então, o produto final é isso que nós estamos vendo, mas durante todo o percurso, quando a Odebrecht estava lá dentro, por que os mecanismos, ou seja, os tribunais, não ficaram mais atentos a esse processo? Depois do intervalo tem a previsão do tempo e a gente fala de squash, um esporte para quem não tem preguiça de se cansar em quadra. Voltamos num instante só. Estamos de volta e a gente vai direto saber como fica o tempo em Bauru nesta semana que promete ser fria pelo país. Os detalhes no boletim do IPMET. A gente tem esse sistema de frente fria que está se deslocando em direção ao estado de São Paulo. Normalmente esses sistemas eles trazem consigo, no momento da passagem, chuvas. Nessa época do ano, não é tão comum que provoque muita chuva, então ela vai trazer um pouco de chuva, vai ficar mais restrita às regiões sul e leste do estado, não vai pegar tanto a parte do centro-oeste e do interior forte do estado. Mas, com a passagem, após a passagem desse sistema, normalmente vem uma massa de ar frio associado. Então, após a passagem dessa frente fria, as temperaturas vão declinar. Com a passagem dessa frente fria deve ser entre segunda e terça-feira. As temperaturas já vão começar a declinar na terça-feira. O dia mais frio deve ser na quarta-feira
a temperatura mínima em torno de uns 10 graus e a máxima em torno de uns 20. Com o aumento da nebulosidade, pode chover fraco nas regiões sul, leste e nordeste nesta terça-feira. Em Bauru, o sol deve aparecer entre nuvens. Agora a umidade do ar é de 31%. Os ventos sopram fracos a 9 km por hora. Hoje a temperatura foi dos 14 aos 28 graus. Para amanhã a mínima prevista é de 12 e a máxima de 22 graus. O assunto agora é esporte, uma modalidade que tem raquete, bolinha, cansa bastante também, mas não é tênis. A gente foi saber como se joga squash. Parece um jogo de tênis. Tem raquete e bolinha, mas é praticado entre 4 paredes. Este esporte é o squash, que foi trazido para o Brasil na década de 1930, mas até hoje é pouco divulgado no país. Esta academia em Bauru foi inaugurada no ano passado. O Ricardo construiu o espaço incentivado pelo amigo André, que já era praticante da modalidade. Eu tive academia de tênis, gostei demais de ensinar os alunos, ensinei muita gente a jogar tênis. Mas depois que eu conheci o squash, eu achei muito mais fácil, muito mais motivante. Que ele, além de ser um esporte mais fácil de ensinar, o aluno aprende rápido. Em 3 meses ele já está começando a jogar entre eles. Eu queria um esporte bem dinâmico, que queimasse caloria, que trabalhasse várias capacidades físicas, que nem o squash, que trabalha força, resistência, trabalha alongamento, agilidade, potência. É muito completo o esporte. Eu queria um esporte que pudesse me completar assim, em todas as capacidades que eu poderia desenvolver, né? Então por isso que eu procurei o squash e a gente começou a desenvolver e jogar. Já deu para perceber que daqui todo mundo sai cansado. E foi para gastar energia mesmo que o Diego optou pelo esporte. Ele conheceu o squash em 2005 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas depois de 8 anos parado, voltou a jogar no ano passado. A gente consegue vir, praticar meia hora, 1 hora, 1h30, você derrete, tô pingando, se mostrar o chão depois está pingando, e encontra amigos. E a vantagem, pode estar chovendo, pode estar calor, pode estar frio, pode estar... a quadra está fechada. Então é sempre aqui, a bolinha a gente aquece, a gente joga entre os amigos, então é fantástico o esporte. Cada jogo dura de 10 a 15 minutos, mas os praticantes permanecem em quadra por até 1 hora, muito mais pela diversão e pela atividade física do que pela competição em si. E segundo eles, aprender a técnica é simples. O objetivo do squash é fazer o oponente não conseguir rebater a bola, mas para isso é preciso respeitar algumas regras específicas. O Ricardo vai explicar para a gente quais regras são essas. Ricardo, o que precisa ser respeitado aqui dentro da quadra? Ok. Aqui tem os limites da linha, né? Que são as linhas oficiais, que essas vermelhas. Não pode bater acima delas. Estão aqui em cima. Essa linha que está aqui na altura da nossa cabeça é para saque, tá? Toda vez que for sacar, tem que sacar por cima dela. Sacando direto na parede frontal, por cima dessa linha na reta da nossa cabeça, já está valendo o jogo. Ganha o set quem fizer 11 pontos primeiro. Vence quem levar o melhor de 3 ou de 5 jogos, dependendo de quem organiza o torneio. E o esporte é recomendado mesmo para quem não quer entrar em um campeonato. Afinal, é um exercício físico que beneficia a coordenação motora, o sistema cardiorrespiratório e até a interação social. É para todos que tem uma vida sedentária, ou que quer começar um esporte novo, diferente. Ele é muito indicado, a partir dos 9 anos, até uns 70 anos, tranquilo, pode jogar que aprende mesmo. O Unesp Notícias fica por aqui. Para rever o conteúdo desta e de outras edições, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Até amanhã. Tchau. Thank you.